E aí, fofídeos, beleza? Olha só, nosso segundo momento da nossa revisão Zona Enem. Sim, esta semana é aquela semana que antecede o momento máximo, aquele Enem do coração. Eu sou o Zulu, do Ciência com o Zulu, ou Química com o Zulu. Vai rápido, moleque! Muito bem, olha só. Quando eu vou falar de química orgânica, é importante a gente saber enxergar as funções orgânicas. E nesse grupinho de funções orgânicas, a gente vai ter a função hidrocarboneto, que é aquela que só tem carbono e hidrogênio. Na função hidrocarboneto, é importante você lembrar que existem os alcanos, que são os alifáticos saturados, que pertencem aos hidrocarbonetos. Alcenos, que são os alifáticos insaturados com uma dupla ligação, que pertencem aos hidrocarbonetos. Alcinos, que são os alifáticos insaturados por tripla, que pertencem aos hidrocarbonetos, e assim sucessivamente. Alcanos, alcenos, alcinos. Alcadienos, alcadinos. Ciclanos, ciclenos, ciclinos, entre outros. Bom, quando eu falo desses alifáticos, eu não estou considerando os aromáticos. Para nós, os aromáticos serão aquelas que terão o anel benzênico. Portanto, aqui a gente fecha as funções orgânicas. As funções orgânicas não. A gente fecha os hidrocarbonetos e agora nós vamos para outras funções que são aquelas que eu não tenho apenas carbono e hidrogênio. Gente, presta atenção, para facilitar, lembra? Agora é revisão. Você divide em grupos como oxigenados, nitrogenados e sulfurados. Os sulfurados, relaxa, desencana. É só saber identificar que tem enxofre. Tem enxofre, já era um sulfurado. Agora, quando eu falo das outras, os oxigenados, você tem que lembrar dos hidroxilados. Álcool, enol, fenol. O que marca o grupo funcional é a hidroxila. Nos hidroxilados, nós temos álcool, enol, fenol. Saindo dos hidroxilados, indo para os carbonilados, e aqui eu faço uma menção ao professor Gustavo Bonilla. Será que ele ainda tem aquela Tracker Chevrolet com uma carbonila atrás, mencionando o carro do Gustavo Bonilla, o Carbonilla? Acho que não. As carboniladas são aquelas que têm o C-O. O C-O ele pode ser terminal ou de meio de cadeia. Quando ele for terminal, fofilho, função aldeído. Quando ele for de meio de cadeia, função seta grande, função cetona. Além dessas funções, eu vou ter a filhotinha da hidroxila com a carbonila, a carboxila. A carboxila, ela é a funçãozinha que caracteriza o ácido carboxílico. Desse universo ainda vão sair as derivadas, lembra? Função sal de ácido carboxílico e função éster. Função éster vai ser aquela que você obtém por meio de uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico. Função sal de ácido carboxílico, a gente reagiu um ácido carboxílico com uma base inorgânica. Geralmente vai ser o hidróxido de sódio, vulgo soda cáustica, ou o hidróxido de potássio, vulgo potassa cáustica. Além dessas funções, uma outra importante é a função do heteroátomo oxigênio, que é justamente a função éter. É aquela em que você vai ter o oxiano, oxigênio entre carbonos. Falei dessas funções, vamos para as nitrogenadas. No universo das nitrogenadas, a mais importante do multiverso of the world é a função amina. Você vai ter a função amina, e essa amina ela pode ser primária, secundária ou terciária, e você terá também a função amida e outras funções. Função amida é aquela que tem um pedacinho da carboxila, o C-O, mais um nitrogênio. Aí eu tenho a função amida. Quando a gente fala de outras funções, uma importante é o nitrocomposto, que é aquela funçãozinha do NO2. Essas funções são as mais importantes do grupo das funções nitrogenadas. Amina, amida e nitrocomposto. Não significa que são só essas, significa que essas são as mais importantes. Tudo bem? Dito isso, bora dar uma olhadinha em alguns exercícios estes trazidos para você do coração do Zuluzão. Bom, muito bem. Olha só este primeiro exercício. Presta muita atenção. Quando ele fala do biodiesel, cara, biodiesel é assunto que todo ano aparece, seja Enem ou em outros vestibulares. É importante você saber reconhecer uma série de coisas. Vamos lá? O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis.
que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros álcoois de baixa massa molecular, como o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química. Ele te deu a reação e ele te pergunta: a função química presente no produto que representa o biodiesel é... Calma, fofídio, ainda não. Vamos analisar. Olha só. Quando ele fala o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis. Mano, é uma importante matriz energética. Querendo ou não, vai ser. Ele cita para você triglicerídeos. O que é triglicerídeos? Se você se lembrar da bioquímica, ele vai fazer parte do grupo de macromolécula chamada de lipídios. Lembra os lipídios? Você tem os triglicerídeos e os cerídeos. Triglicerídeos ou triglicéries são aqueles que têm o triéster de ácido graxo. Olha que bonitinho, eu tenho 3 ésteres pendurados em uma cadeia derivada do glicerol. Isso é um triglicerídeo. Cara, olha R1, R2 e R3. Esses R1, R2 e R3 são as cadeias que vão fazer parte desse conjunto. Se essas cadeias, vamos supor que R1 e R2 sejam insaturadas, esse cara é um óleo. Supondo que R1 e R2 sejam saturadas, esse cara vai ter um comportamento mais parecido com gorduras. E aí você lembra, óleo, líquido a temperatura ambiente, gordura, sólido a temperatura ambiente. Esses são aspectos físicos, aspectos químicos. Óleo tem insaturações, gordura, esses são saturados. Beleza, continuando a nossa análise, ele fala de álcoois. Álcoois usados no reagente, ele citou o etanol e o metanol. Cara, nesse exercício ele tá brincando aí com o metanol. Mete um carbono, só simples ligações entre carbonos, e o OHzinho caracteriza a função álcool. Beleza, moleque? Visto isso, olha só que bonitinho então. O que nós temos aqui? Função éster, eu tenho ela no reagente e no produto, ou seja, o biodiesel é uma funçãozinha éster. Importantíssimo. Esta reação, observa que você tem um éster no reagente e um éster no produto. Um álcool no reagente e outro álcool no produto. Éster A, álcool A, éster B, álcool B. Ele só pode estar fazendo uma reação chamada transesterificação. Falou de biodiesel, brole? Já era, vai ser transesterificação. Ele perguntou qual é o produto qual é a função orgânica do produto e você já conseguiu sacar que vai ser a função éster. Foi? Bora pro próximo? Olha só que interessante. Neste outro, olha só, muito legal esse enunciado. Presta muita atenção. Ele diz o seguinte: plantas apresentam substâncias utilizadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída da flor da papoula, é utilizada como medicamento para aliviar dores intensas. Já a coniina é um dos componentes da cicuta, considerada uma planta venenosa. Suas estruturas moleculares são apresentadas a seguir, e ele te dá as estruturinhas da morfina e da coniina. O grupo funcional comum a esses fotoquímicos, a esses fitoquímicos, é O ou A. Vamos dar uma analisada? Broly, eu vejo que temos funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Vamos analisar as oxigenadas primeiro. Aquela primeira, lá em cima, tá vendo? Eu tenho OH num anel aromático. Essa caracteriza para mim a função fenol. Quando eu desço um pouquinho, nesse do meio, você tá vendo? Olha só, Broly, esse do meio eu tenho o heteroátomo oxigênio. Moleque, a gente já falou disso lá atrás, função éter. Desce mais um pouquinho. Oh my goodness, Lulu, é outro fenol. Cuidado, esse anel não é um anel aromático. Se não é um anel aromático, moleque, esse OH está em carbono saturado. OH em carbono saturado caracteriza a função álcool. Vamos pro próximo? Agora, esses nitrogeninhos aí caracterizam a função amina. Se você observar, uma das aminas não tem hidrogênio pendurado, a outra tem. A da morfina não tem hidrogênio pendurado, a gente diz que essa é uma amina terciária. A da coniina, ela tem hidrogênio pendurado, ou seja, essa regiãozinha do hidrogênio aí vai fazer ligação de hidrogênio.
Já lá na morfina, o nitrogênio não vai fazer ligação de hidrogênio. Entretanto, os dois OHs que estão pendurados no anel de cima e no anel de baixo vão fazer ligação de hidrogênio, o que dá uma certa característica de polaridade para essas regiões da molécula. Tudo bem? Não era isso que ele estava perguntando, o que ele queria saber era a função comum às duas. A gente viu que função nitrogenada eu tenho nas duas, oxigenadas eu tenho em uma só, portanto a função comum a elas será a nossa funçãozinha amina. Beleza? Olha só, Fofídio, fique por aqui, beijo pra você no coração.